Eu peço então a atenção dos irmãos para os anúncios. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao grupo de voluntários que se formou para que no sábado passado pudéssemos dar um ar novo às salas da escola e da escola sabatina também. Foi muito bom poder ver o trabalho em conjunto e realmente os frutos do trabalho do fim de semana passado são muito agradáveis para quem entra dia após dia naquelas salas. Muito obrigada a todos os que estiveram envolvidos, não só nas pinturas, mas também na confecção dos alimentos. Nós estamos muito agradecidos por isso. Hoje haverá então o almoço em conjunto, como já tinha falado na semana passada. A reunião de jovens de hoje foi cancelada. Portanto, havia uma reunião agendada para hoje às 16 horas, foi cancelada. Não haverá nem reunião de rebentos, nem de tições. Hoje, dia 15, também terminam as inscrições para o retiro espiritual organizado pelo Departamento das Famílias. Quem ainda não fez a sua inscrição, possa fazê-lo quanto antes, pois hoje é o prazo de entrega das inscrições. No próximo sábado, dia 22 de setembro, haverá uma reunião de conselho às 18 horas e 30 minutos. Apelamos a todos os membros do conselho que possam estar presentes próximo sábado às 18 horas e 30 minutos. Obrigada. Grande e bondoso Pai que estás nos altos céus, nós que estamos em Tua presença, bom Senhor, neste momento queremos também rogar que o Teu Santo Espírito possa habitar em nosso coração. Foi muito bom o fato de podermos ter partilhado entre irmãos aquilo que estudamos ao longo da escola sabatina nesta semana. E agora, bondoso Senhor, que vamos ter a oportunidade de ouvir também o partir do pão da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito encontre em nosso coração um lugar receptivo para semear a semente do amor divino. Nós Te agradecemos e pedimos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, que todos se possam sentir bem na casa do Senhor. E vamos louvar ao Senhor com o número 8. Número 8. Amen.
queremos convidar todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para orarmos ao Senhor. Querido, bom e amado Pai, graças te damos, Senhor, por uma vez mais podermos vir até à tua santa casa, Senhor, para te louvar e para te adorar. Nesta hora, Senhor, aqui de joelhos estamos perante ti para te pedir que possas fazer morada no nosso coração. Queremos te pedir uma bênção especial para o pregador desta manhã, Senhor, e que as suas palavras não sejam as dele, mas sim as tuas, dirigidas a cada um de nós. E ao Senhor que nós possamos realmente pôr em prática essa palavra que tu tens para cada um de nós. Guarda-nos e protege-nos, dá-nos um sábado feliz na companhia dos teus santos anjos. É tudo o que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos. Agora vamos dar lugar aos outros nossos louvores, às ofertas e aos dízimos, dando primeiro lugar às crianças. Oremos. Querido bom amado Pai, estás nos céus, Senhor, muitíssimo obrigado, Pai, por mais um sábado que tu nos dás e por mais um sábado estamos mais perto da tua segunda vinda, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por esta semana, Pai, agradecer também por todas as bênçãos que tu nos deste e derramaste sobre nós, Senhor.
Agora, Pai, queremos também pedir que possas ser agora com os teus dízimos e com as tuas ofertas, Pai, que possa ser feita a tua obra, Pai, e que possamos trabalhar cada vez mais para que tu possas ver o mais depressa possível, Senhor. Ser também agora com o pregador, que o teu Espírito Santo esteja aqui nos nossos corações e que possamos entender e compreender a tua palavra e vivê-la, Senhor. Tudo isto peço, Pai, te agradeço, em nome de Cristo, amém. Olá meninos, bom sábado. Olá, bom sábado. Muito bem. Algum de vocês alguma vez foi a um casamento? Sim? E gostaram? Não? Faz mal. Mas já viram algum casamento pela televisão ou isso? Gostaste de um casamento? Do Miguel, pois é. Muito bonito ir a um casamento. E o que é que acontece normalmente depois de uma cerimónia de casamento? A noiva está toda bonita, vai apresentar-se ao seu noivo e depois da cerimónia, para onde é que eles vão? Para a festa, pois é. E na festa estão todos contentes, estão a comer, estão a beber. E na altura de Jesus, sabem que ele esteve nesta terra e foi convidado para ir a uma festa de casamento. Ele, a sua mãe e os discípulos. E quando estavam na festa, de repente começou-se a ouvir um murmurinho. Estava toda a gente a comentar alguma coisa. E disseram-lhe, o que é que estão aqui a comentar? Sabem o que é que aconteceu nessa festa? A bebida principal da festa acabou-se. Era o sumo de uva. Todas as pessoas estavam a beber. E de repente acabou-se. Imaginem-se vocês na vossa festa de anos, todos contentes, a saltarem, a divertirem-se, a brincarem, a correrem, cheios de sede, e de repente não há nada para beber. Não há sumo, não há água, não há nada. Como é que vocês acham que iam sentir-se? E os vossos amiguinhos, como é que iam ficar? Tristes, não é? É uma situação muito triste. E o que é que acham que a vossa mamãe ia fazer? O quê? Isso, a mamãe ia preparar mais sumo. E nesta festa, a mamãe de Jesus contou-lhe, sabes o que é que está a acontecer? O sumo da festa acabou. E os noivos estão muito tristes. Jesus disse, o que é que Jesus disse? O que é que acham? Jesus disse, não se preocupem, pois eu vou resolver esse problema. E assim foi. Havia 6 potes. E disse, encham-me estes potes de água. E agora, depois que eles encheram os potes de água, disse-lhes, e agora levem ao mestre-sala para que prove. O mestre-sala provou e adivinhem o que é que ele sentiu? Sentiu o sabor de água? Muito bem, ele sentiu um sabor de sumo de uva delicioso, extremamente saboroso. E os convidados da festa e os noivos da festa alegraram-se muito. O que é que acham que podemos aprender desta história? Jesus estava nesta festa e resolveu o problema gigante que tinha acontecido nesta festa. E na nossa vida, na vossa vida, no dia a dia, na escolinha, com os vossos amigos, com os vossos professores, em casa, na vossa família, Jesus também pode resolver os vossos problemas. Ele pode ajudar-vos nas coisas mais pequeninas. Se não conseguem fazer um trabalho de casa, se não conseguem arrumar alguma coisa que a mamãe pediu, Ele pode ajudar-vos e também pode ajudar nos problemas dos vossos papás. Por isso lembrem-se, quando tenham algum problema, algum medo, alguma preocupação,
levem tudo a Jesus, pois Ele soluciona todas as coisas. Está bem? Vamos para os nossos lugares, devagarinho, quietinhos, e vamos ouvir o pastor. Bom sábado. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Amém. Amém. Lucas 5. Lucas 5, 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que o homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhes, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele.
e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. É grande e verdadeiramente o Senhor se fez entre nós presente para nos livrar da maior doença que a humanidade já viveu, a pandemia enfrentada pelo homem, que é a doença do pecado. A história que nós acabamos de ouvir agora pela irmã Fátima, ela fala-nos justamente de um homem que em determinado momento, acometido pelo desespero de se sentir impuro, ele vai até Jesus e, em desespero de causa, faz alguma coisa que era absolutamente impensável para um judeu que se prezasse nos tempos de Jesus Cristo. Este homem, que era um imundo, que era um intocável, coberto de chagas da lepra, esta doença que era vista por muitos como talvez o melhor exemplo do pecado ou daquilo que o pecado faz na vida do ser humano, a Bíblia diz-nos de que este homem aproxima-se de Jesus. E não só se aproxima de Jesus, mas aproxima-se de todos aqueles que acompanhavam o Mestre Jesus. A Bíblia não nos diz qual foi a reação daqueles que estavam com Cristo, mas, compreendendo aquilo que era a tradição da época, imaginamos que, assim que aquele homem aproximava-se 1 ou 2 passos, a multidão recuava a mesma distância para trás. Sabem, a lepra, graças a Deus que hoje já não é mais uma doença que precisa ser vista como incurável, mas a hanseníase é uma doença que vai, de alguma forma, neutralizando os terminais nervosos e vai destruindo as extremidades do corpo. Por isso, muito apropriadamente, Deus um dia comparou a lepra ao pecado, porque o pecado torna-nos insensíveis moralmente, torna a consciência endurecida em relação ao pecado, à malignidade deste e às consequências destrutivas que ele tem na nossa vida. Provavelmente aquele senhor, ao se aproximar de Jesus, já não teria talvez as pontas dos dedos, talvez as suas orelhas já estivessem carcomidas, a ponta do nariz também já não existisse propriamente na sua forma original. Era possível até que aquele homem, para esconder dos outros o seu cenário, a imagem dantesca que ele proporcionava, andasse com o corpo, ou aliás, com o rosto coberto por um véu, com longas mangas de maneira a cobrir os cotos que, entretanto, teimavam em ir cada vez mais se aprofundando, se intensificando. E este homem agora, na grande ansiedade de ser limpo, de ser purificado, aproxima-se de Jesus. E é significativo o fato de que a narrativa de Lucas afirma que Jesus vai tocar o intocável. Jesus, a pureza personificada, vai tocar a imundícia no seu mais baixo nível. O fato de Jesus ter tocado este homem, que não deveria ser tocado por ninguém, mostra-nos que Deus não tem problema nenhum com o nosso problema de pecado. Pelo contrário, Jesus não tem qualquer objeção em nos tocar, porque quando Ele toca a nossa vida, algo de muito especial acontece. Eu gostaria de convidar os irmãos a que pudéssemos abrir a nossa Bíblia numa daquelas que é, talvez, uma das narrativas ou uma das observações mais contundentes que o Senhor faz a respeito do estado de alma
da humanidade nos últimos tempos da história da Terra. Gostaria de convidar-vos a irmos a Apocalipse capítulo 3, o terceiro capítulo do livro de Apocalipse, onde encontramos a recomendação que Jesus faz à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante. Meus caros irmãos, o que Deus se propõe é tocar a vida daqueles a quem Ele ama. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para nos dizer nestas palavras ou neste texto, nesta manhã. Provavelmente alguns estejam a pensar, mas pastor, já tantas vezes pregar sobre este texto da mensagem de Jesus Cristo à Laodiceia, o que de novo poderá existir para nós neste momento? Vamos ler este texto e vamos deixar que o Espírito de Deus nos fale ao coração. Faça-o em espírito de oração. Você que neste momento nos acompanha pela internet, gostaria também que pudesse, se for o caso, tomar a sua Bíblia e em espírito de oração, ler estas palavras, ou pelo menos ouvi-las, tentando entender aquilo que Deus lhe quer dizer. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante, diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico estou e enriquecido, e de nada tenho falta, não sabes, porém, que és desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te é que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu, porém, repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos parar por aqui um pouco a leitura da Bíblia, a leitura deste texto. Notem, meus irmãos, meus amigos, o Senhor faz uma análise radiográfica da condição do ser humano que põe a nu a nossa real condição. Notem que Jesus diz muito claramente no verso 17, ou no verso 16, que o estado espiritual dos cristãos nos últimos momentos da história da Terra haveria de ser um estado de mornidão. Nem quente, nem frio. Na realidade, o que Jesus estava a querer dizer com esta analogia era de que as pessoas seriam indiferentes. Sabem, meus queridos amigos e meus irmãos, deixem-me colocar a análise deste texto na primeira pessoa. Eu vou, a partir de agora, falar de mim mesmo e talvez de alguma forma assumir diante de vós um pouco daquela que é a condição espiritual na qual eu e talvez alguns de nós nos possamos encontrar. O que a Bíblia diz é que os cristãos dos últimos tempos seriam pessoas que seriam dotadas de alguma indiferença espiritual. Não quer dizer que eu não possa até ser uma boa pessoa, mas quer dizer que as coisas, o momento que nós estamos a viver na história desta terra, não mexe comigo, não me faz vibrar. Sabem, meus irmãos, muitas gerações de cristãos e de líderes que viveram no passado dariam tudo para estar a viver no século XXI. Dariam tudo para estar a viver nos nossos tempos, porque nós estamos a viver tempos solenes. Nós estamos a viver um tempo em que muito em breve voltará. Acredito sinceramente que já nasceram as pessoas que haverão de ver Jesus voltar. Acredito que o nosso mundo provavelmente não passará mais do que uma geração até que Jesus volte. Não estou a fazer profetismo, mas os sinais da vinda de Jesus estão-se a tornar cada vez mais evidentes. A condição do nosso planeta é, de fato, a de uma completa maturidade para a vinda de Jesus. Alguns podem dizer, mas pastor, há tantos
tempo que se vem dizendo que Jesus vai voltar, há 150 anos, pelo menos, que como igreja, como movimento profético, existimos a pregar a brevidade da vinda de Jesus. E Jesus ainda não voltou. Mas sabem, isto não inviabiliza esta mensagem, porque, como alguém muito acertadamente disse há pouquinho, nós estamos uma semana mais perto de ver Jesus voltar do que estávamos no sábado passado. De maneira que, quanto mais o tempo passa, mais provável é a imediata manifestação de Jesus na sua segunda vida, conforme está profetizado nas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Jesus efetivamente está para voltar. E eu não vivo a urgência do momento que nós estamos a viver. É por isso que Jesus, quase que perplexamente, ele diz: nós somos mornos. As pessoas a quem ele dirige esta mensagem são pessoas diplomáticas, pessoas que não são capazes de dizer nada de deselegante para não ofender ninguém. Somos politicamente corretos, mas somos mornos. Nem somos quentes, nem somos frios. Antes fôssemos quentes ou antes fôssemos frios, porque nos extremos, pelo menos, há alguma possibilidade. No meio, na mornidão, na apatia, na indiferença, há uma grande dificuldade de motivação. Mas há uma outra característica que é assustadora nesta análise radiográfica que Jesus faz dos cristãos nos últimos tempos. É que, além de indiferentes, no verso 17, por exemplo, é-nos apresentada uma presunção patética. Diz que nós nos consideramos, eu me considero como rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas a análise que Jesus faz da minha condição espiritual é que eu sou desgraçado. Sou desgraçado porque compreendo ou acredito que pela minha postura, pela minha atitude, até porque eu sou uma pessoa que não falo palavrões, no trato com os outros até consigo ser elegante e polido. Eu não sou normalmente desonesto nas minhas transações comerciais, até pago as minhas contas. Nunca matei ninguém. Não costumo desobedecer às regras de trânsito. Sou visto pela sociedade até como um cidadão exemplar. E acredito que isto é suficiente para me cobrir de justiça. Mas o que a Bíblia me diz é que esta minha forma de viver não é suficiente para os parâmetros, para os padrões que Jesus espera que seja a vida de um dos filhos seus no momento em que ele estiver para voltar. Ser um bom cidadão não é ser um bom cristão, meus queridos. Deus espera mais de nós. Deus espera que abaixo deste verniz de civilidade exista um coração genuinamente bom. Alguém que esteja disposto a dar de si, a envolver-se, a empenhar-se, a amar ao próximo como Jesus foi capaz de amar enquanto aqui esteve e quanto Jesus é capaz de amar neste momento cada um de nós. Sabem, meus irmãos, a Bíblia continua-nos ainda a dizer que nós, apesar de nos acharmos ricos, eu sou pobre. Sou pobre porque na minha relação espiritual com Deus, efetivamente, eu não encontro alimento espiritual suficiente para me fortalecer constantemente e transformar a minha vida diariamente. A Bíblia diz ainda que na nossa condição de presunção, nós, além de desgraçados, de miseráveis e pobres, nós somos também cegos. Sabem, o maior cego não é aquele que não consegue ver, mas aquele que não quer ver. E a Bíblia diz ainda que a nossa condição, para concluir, é uma condição de nudez. Se nós lembrarmos do texto de Isaías, descobrimos que a forma como Deus categoriza os nossos atos de bondade ou são semelhantes a trapos de imundícia. Não é isso? As nossas justiças são para Deus como trapos de imundícia. E sabe o que é que acontece? É que nós tentamos cobrir na nossa nudez, queremos nos cobrir com estes atos de bondade dissimulada.
Mas isto não é suficiente, porque no fundo do nosso coração não existe bondade suficiente para suportar estas atitudes de civilidade. O que na realidade Deus quer mudar em nós, meus queridos amigos, Deus não quer que nós sejamos pessoas que apenas simplesmente fazem ou têm atitudes de bondade. Jesus quer nos transformar em pessoas boas, que dentro do seu coração, ao fazerem algo, façam com genuíno amor e interesse no bem-estar da outra pessoa. Sabem, é justamente esta condição que Deus coloca ou que Deus nos apresenta. Mas a análise que Deus faz de mim não é exclusivamente negativista. Ele tem um aspecto positivo. Jesus põe o dedo na nossa ferida. E quando Deus põe o dedo no ponto exato da nossa vida, Ele também traz a cura. Porque assim como aquele homem foi curado ao ser tocado por Jesus, nós também somos curados quando Deus põe o dedo na nossa ferida. Sabem, não é fácil quando nós somos confrontados com a nossa verdadeira condição espiritual. Eu não me sinto confortável quando sou posto frente a frente no espelho da graça de Deus com aquela que é a minha real condição espiritual. Mas a grande misericórdia de Deus não fica por aí, apenas em me mostrar a minha condição. Vai além disso. Mostra-me também qual é a solução para o problema. E o problema nós encontramos logo a seguir. Vamos dar uma olhada novamente no verso 18. O verso 18 diz: aconselho-te. Por que aconselho-te? Por uma razão muito simples. Respeita o nosso livre-arbítrio. Deus criou-nos livres. A possibilidade de nós aceitarmos ou rejeitarmos o convite que Ele nos faz. E Ele diz muito claramente: aconselho-te a que de mim compres ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? Aqui, o ouro representa a palavra de Deus. É ali que nós devemos ir buscar a riqueza da nossa vida. Nós somos pobres porque não temos condições de fazer levantamentos regulares do poder que Deus tem para a nossa vida no estudo diário da sua palavra. O mais patético na existência da vida de um cristão é morrer de sede com um copo de água ao seu lado. O mais triste na vida de um crente em Jesus é viver uma vida vazia de poder, tendo a palavra do Senhor ao seu lado, na sua mesinha de cabeceira, na prateleira da estante de sua casa. Esta é a nossa condição, meus queridos. Nós verdadeiramente, a palavra de Deus, nós estudamos-la, nós tiramos da palavra de Deus diariamente o alimento espiritual que precisamos. É por isso que por vezes sucumbimos diante dos problemas da vida. É por isso que diante das dificuldades nós nos desesperamos. Meus queridos, entendam bem, eu não estou aqui a fazer chacota das dificuldades que qualquer um de nós esteja a viver, de modo nenhum. Mas, como cristãos, com as promessas que a palavra do Senhor nos faz, com a orientação que a Bíblia nos dá para a vida daqueles que desejam ser fiéis ao Senhor, nós poderíamos ter uma atitude muito diferente diante da vida. A esperança que o Senhor nos dá pela garantia das suas promessas é suficiente para nos fazer ter uma atitude completamente diferente diante da vida. A Bíblia ainda nos diz que Deus nos oferece mais algo. Além do ouro provado no fogo, Ele também nos oferece vestiduras brancas para que nos vistamos. As vestiduras brancas representam aqui a justiça do caráter de Cristo. Eu por mim mesmo não posso apresentar-me diante do Senhor com dignidade suficiente para estar diante do seu juízo. Mas uma coisa é verdade, se eu aceitar Jesus Cristo como o meu Salvador, aí sim eu poderei ser puro, à altura daquilo que o Senhor espera de mim. Nós carecemos, meus irmãos, do desejo profundo e sincero que aquele homem lá de Lucas 5 tinha de ser puro. Ele almejava com todas as forças do seu interior, com todas as forças que lhe restavam, ele desejava ser puro.
Ele desejava voltar novamente a poder estar em comunhão com as pessoas com quem ele tinha vivido. Ele desejava novamente poder estar em contato com a sua família. Por isso ele queria ser purificado. Meus queridos amigos, nós não temos saudades do céu? Será que nós não temos saudades ou não temos o desejo de voltar a viver na condição para a qual nós fomos criados? Viver eternamente? Não nos dói no coração cada vez que nos temos que despedir de um ente querido que sepultamos no cemitério? Será que não nos incomoda o fato de estarmos a viver as vicissitudes deste mundo de pecado? Será que isto não nos deveria fazer desejar a pureza que nos pode permitir o acesso à eternidade? Por isso Jesus nos oferece as vestes brancas da sua própria justiça. Sabem, o conceito das vestes brancas vem do Antigo Testamento, da lei do remidor. Recordam-se da história de Ruth e de Boaz. Quando Boaz resgata Ruth, simbolicamente diante dos anciãos da cidade de Belém, ele cobre a jovem viúva moabita, cobre-a com a sua capa. Devia ser uma capa bonita. Ele era um proprietário rico e ele então cobre a viúva moabita com a sua capa, dizendo diante da sociedade que a partir daquele instante a responsabilidade da manutenção e inclusive a própria figura social que ela iria representar estava associada com a sua própria imagem de Boaz como remidor. O grande remidor da humanidade decadente é Jesus Cristo. E Ele estende sobre nós então o seu manto de justiça, cobrindo assim a nossa condição fragilizada de pecadores. Ruth provavelmente já tinha os seus vestidos gastos, poídos, porque há muito tempo ela não deveria ter dinheiro para comprar roupas novas. Mas agora, cobertos os seus andrajos, a sua roupa de mendiga, pela bonita capa do proprietário do latifundiário Boaz, ela agora parecia uma senhora elegante da sociedade. E a partir daquele exato instante ela passou a ser exatamente a senhora Boaz, a senhora elegante da sociedade de Belém. Ela passou a usufruir de todos os benefícios financeiros e sociais do seu marido. Jesus faz a mesma coisa conosco. Nós estamos com o nosso caráter esfarrapado pelo pecado, mas Jesus coloca a sua vida perfeita sobre nós, de forma que quando o Senhor e quando o universo olha para cada um, não é o Rui pecador que Deus vê, que o universo contempla, mas é o caráter de Cristo colocado sobre a minha pessoa que o Senhor vê. É por isso que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro e vestiduras brancas. Mas há ainda uma terceira coisa que Deus nos convida a adquirirmos dele, que é um óleo ou um colírio para que possamos ungir os nossos olhos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser envolvidos pela lucidez que só o Espírito Santo nos pode dar. Se nós olharmos para nós mesmos na perspectiva horizontal, sabe o que é que nós vamos ver? Vamos ver as nossas qualidades. Porque quando nós nos comparamos uns com os outros, o que destaca são os defeitos dos outros, e normalmente os defeitos que eu vejo nos outros são um pouco piores do que os meus próprios defeitos. Assim sendo, quando olhamos para nós mesmos, nós até nos sentimos relativamente bons. Até somos bonzinhos. Até nem somos tão maus quanto a pessoa que está ao nosso lado, que está à nossa frente ou atrás de nós. Quando nós olhamos para nós mesmos com a lanterna do Espírito Santo, nós começamos a ver os detalhes no nosso coração e somos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Sabem porquê? Porque nós vamos ver os recantos empoeirados do nosso coração, o lixo moral que se foi acumulando na nossa mente aqui e acolá. Vamos começando a perceber que mesmo aquilo que nós julgamos ser digno, não é na realidade tão santificado assim. Meus irmãos e meus amigos, Deus tem para nós algo muito mais além do que nós estamos
quem sabe habituados a pensar sobre nós mesmos. É por isso que o Espírito Santo ao ungir os olhos, nos ajuda a perceber coisas que de outra forma não conseguimos perceber. Meu irmão, meu amigo, eu não gostaria que nesta manhã você saísse daqui cabisbaixo e depressivo, dizendo, bom, não há mais solução para mim. Na verdade, enfim, eu sou um fracasso. Estou há não sei quantos anos dentro da igreja, há uma quantidade de anos que eu procuro lutar contra os meus defeitos de caráter, mas aparentemente nada surtiu efeito, porque agora eu dou-me conta de que eu sou um miserável, pobre, nu, e que estou numa situação pateticamente desprezível. Meu querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O verso 19 diz-nos algo que pode não ser fácil de ser ouvido, mas que também tem uma grande e importante mensagem para nós nesta manhã. Diz a Bíblia, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sabe a palavra que aparece aqui? A palavra amor. O tipo de amor que Deus está a falar aqui é nada mais, nada menos do que o amor, o interesse de uma mãe pelo seu filho. Sabem por que eu não me sinto confortável com a ideia de um Deus que castiga e repreende? Porque eu não gosto de me ver como uma má pessoa. Porque eu sou orgulhoso demais para assumir que eu preciso ser repreendido por um Deus. Que eu preciso, quem sabe, até eventualmente ser castigado por Ele para aprender coisas que até hoje eu não aprendi. Mas a motivação que leva Deus a repreender-me e a castigar-me é o seu profundo amor, o seu profundo interesse pela minha salvação, pelo sentido da minha existência. Meu querido irmão e amigo, eu gostaria que ao cada um de nós hoje voltar à nossa casa, ao terminarmos este culto de adoração, nós verdadeiramente fôssemos capazes de perceber que apesar de Deus nesta manhã nos ter trazido nos ter confrontado com a nossa real condição espiritual, nos ter trazido, quem sabe, palavras duras, Deus o faz porque Ele não brinca com a nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meus queridos amigos, em questões de salvação, Deus não está aqui a brincar de ser pastorzinho ou de ser membrozinho de igreja. Deus não quer que nós brinquemos às igrejas, vindo ao sábado aqui para estarmos juntos e para conversarmos um pouquinho e para nos chamarmos de irmãos uns aos outros. Deus não está a brincar com a nossa salvação. A nossa salvação custou um sacrifício sem medida, que foi a vinda de Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. E, meus irmãos, eu posso ter a certeza absoluta de que este Deus não vai medir esforços para me salvar. Se necessário for, Ele vai pôr o dedo na minha ferida para me ajudar a perceber quão difícil é a minha condição espiritual, porque Ele quer me salvar. Ele já empenhou demasiado neste processo de salvação da humanidade e não deixará de se envolver o quanto seja necessário para resgatar do pecado todos aqueles que seja possível. Por isso, meu querido, se neste momento esta mensagem lhe diz alguma coisa, aceite o Deus que lhe está a chamar a atenção ao seu coração. Receba-o e aceite os presentes que Ele lhe quer dar nesta manhã. Porque é exatamente isto que Ele espera para si. Ele quer salvá-lo. Ele quer viver consigo eternamente. Ele quer, acima de tudo, meu querido amigo, dar sentido à sua existência. Nenhum de nós foi feito para morrer. Todos nós fomos feitos para viver eternamente. Mas só viveremos eternamente se aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Que o Senhor faça vivificar e frutificar esta mensagem no nosso coração. E que isto seja visível numa igreja transformada,
numa congregação convertida ao Senhor. Porque quando o caráter de Cristo for claramente visto na vida dos seus fiéis, então Jesus voltará para resgatá-los como seus. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que nos acompanha à distância. Que o Senhor faça resplandecer verdadeiramente o seu rosto sobre nós e que Ele nos dê a paz. Amém. E para terminarmos o culto desta manhã, vamos entoar o hino 391, 391, cujo título é Cada Vez Mais Puro. Grandioso Senhor, obrigado porque Tu não poupas esforços quando o que está em jogo é a nossa salvação. Talvez, Senhor, neste momento, aquilo que Tu trouxeste até nós nesta manhã não seja fácil de ser ouvido. Mas, bondoso Pai, sabemos que o Teu amor é maior do que a Tua tolerância ao nosso orgulho e por isso, bondoso Pai, nós queremos agradecer-Te. Não importa o que isto nos custa, não importa o quão quebrantado possa ficar o nosso orgulho e a nossa autoimagem, mas o importante, Senhor, é que o que está aqui em jogo é a nossa salvação. Nós Te louvamos e nós desejamos pedir-Te, Senhor, que a Tua paz e que a Tua graça trabalhem na nossa vida de forma a que o nosso coração seja transformado de acordo com o plano que Tu tens para a existência de cada um dos Teus filhos. Queremos ver Jesus voltar e queremos nos alegrar com a sua vinda. Por isso, bondoso Deus, faça o que for necessário na nossa existência. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus meu rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão, Ele trouxe a